O despertador soou às 4:30 da manhã, cortando o silêncio do pequeno apartamento em Cidade Tiradentes como uma lâmina afiada. Esperança Morales abriu os olhos lentamente, acostumada com aquela rotina que se repetia há 5 anos, desde que chegara ao Brasil, fugindo da crise venezuelana. Seus pés tocaram o chão frio do quarto, que dividia com a filha Sofia, de 16 anos, que ainda dormia profundamente abraçada aos livros de estudos para o vestibular. Do quarto ao lado, podia ouvir a respiração tranquila de Diego, seu filho de 12 anos, que sonhava em ser jogador de futebol e falava português sem sotaque, diferente dela. A casa era pequena, mas organizada com o carinho de quem transformara 4 paredes em um lar. Na sala, a foto da família, ainda completa na Venezuela, ocupava lugar de honra ao lado de seu diploma de literatura emoldurado, lembrança de uma vida que ficara para trás, mas que ela se recusava a esquecer. Esperança preparou o café da manhã em silêncio, misturando o aroma familiar do café venezuelano que conseguia comprar uma vez por mês com o pão francês que Diego adorava. Enquanto mexia a arepa na frigideira, seus pensamentos voavam para Caracas, para as manhãs em que acordava para dar aulas de literatura em vez de limpar casas alheias. Do outro lado da cidade, no luxuoso bairro do Jardim Europa, Beatriz Cavalcante Lima despertava em sua cama king size, coberta por lençóis de algodão egípcio. Aos 45 anos, ela comandava a Cavalcante Empreendimentos com Punho de Ferro, uma empresa que construíra arranha-céus por toda São Paulo. Sua rotina matinal era milimetricamente calculada: 15 minutos de meditação, 30 minutos de exercícios na academia particular instalada no porão de sua mansão modernista e exatamente 20 minutos para o café da manhã servido pela governanta em porcelana francesa. Beatriz olhava pela janela panorâmica de seu quarto, observando a cidade que se estendia aos seus pés, como um reino que ela ajudara a construir, tijolo por tijolo, contrato por contrato. A mansão Cavalcante era um monumento ao sucesso e ao bom gosto. Projetada nos anos 60 e reformada com design contemporâneo, cada cômodo respirava sofisticação. As paredes exibiam obras de arte contemporânea brasileira, cuidadosamente selecionadas por curadores renomados. No jardim, as jabuticabeiras plantadas pelo pai de Beatriz décadas atrás contrastavam com as linhas retas da arquitetura moderna, lembrando-a de uma infância mais simples, antes que o peso das responsabilidades transformasse sua vida em uma sucessão de reuniões, contratos e decisões que movimentavam milhões de reais. Esperança beijou a testa dos filhos ainda adormecidos e saiu de casa carregando sua bolsa de pano com o uniforme de trabalho, documentos e o livro de Rômulo Gallegos que lia nos intervalos do transporte público. A caminhada até o ponto de ônibus levava 10 minutos, tempo que ela usava para mentalizar o dia que a esperava. 2 conduções, 1h40 de viagem, atravessando uma São Paulo que acordava aos poucos. No primeiro ônibus, observava os trabalhadores como ela, domésticas, seguranças, vendedores, todos carregando sonhos e necessidades em suas faces cansadas. No segundo ônibus, já mais próxima dos bairros nobres, as pessoas eram diferentes, vestiam roupas mais caras, falavam mais baixo, olhavam para ela como se fosse invisível. Beatriz tomava seu café expresso italiano enquanto revisava os e-mails no tablet, preparando-se mentalmente para mais um dia de batalhas corporativas. Sua agenda estava lotada. Reunião com investidores japoneses interessados em um projeto de torres residenciais, almoço com o prefeito para discutir parcerias público-privadas e uma videoconferência com arquitetos de Londres sobre um empreendimento inovador. Cada compromisso representava milhões em potencial. Cada decisão poderia impactar centenas de famílias que morariam nos edifícios que sua empresa construía. O peso da responsabilidade era algo que ela carregava com orgulho, mas também com uma solidão que preferia não admitir.
Quando Esperança chegou à mansão, já eram 7:30 da manhã. Ela usou a chave que Beatriz lhe dera há 3 anos, quando finalmente confiara nela o suficiente para permitir acesso direto. A casa estava silenciosa, com apenas o som suave do sistema de ar-condicionado e o tic-tac do relógio suíço na sala principal. Esperança trocou de roupa no pequeno banheiro de serviço, vestindo o uniforme azul marinho que Beatriz exigia que todas as funcionárias usassem. Começou pela cozinha, preparando o café especial que a patroa tomava às 8 em ponto, usando grãos importados e uma máquina italiana que custava mais que 3 salários seus. A rotina de limpeza era sempre a mesma. Primeiro a cozinha, depois a sala principal, os quartos, os banheiros e, por último, o escritório de Beatriz, onde ela não podia tocar em nada além de aspirar o tapete persa e limpar as superfícies sem mover um único papel. Esperança conhecia cada canto daquela casa melhor que a própria dona. Sabia onde cada objeto ficava, qual vaso era mais delicado, quais quadros Beatriz observava com mais carinho. Era um trabalho que exigia precisão, discrição e, acima de tudo, invisibilidade. Beatriz não gostava de ser incomodada durante suas atividades matinais. Preferia que a casa simplesmente estivesse limpa e organizada, como se isso acontecesse por mágica. Às 8 horas em ponto, Beatriz desceu para a cozinha, elegante em seu tailleur cinza Armani, cabelos perfeitamente escovados e maquiagem impecável. Esperança serviu o café na xícara de porcelana preferida da patroa, adicionando exatamente uma colher de açúcar cristal e uma gota de leite, como Beatriz gostava. O telefone tocou e Esperança atendeu conforme for instruída, com voz baixa e educada. Era o arquiteto de Londres, confirmando a videoconferência da tarde. Quando Esperança repassou o recado, Beatriz franziu o senho ao ouvir o sotaque venezuelano pronunciando as palavras em inglês que o arquiteto havia usado. Você precisa melhorar esse sotaque, Esperança. Quando atende meu telefone, representa minha empresa. As palavras de Beatriz cortaram o ar matinal como uma lâmina gelada. Esperança sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura, apenas assentindo em silêncio. Ela sabia que seu português, embora fluente, ainda carregava as marcas de sua terra natal, especialmente quando estava nervosa ou cansada. Era algo que a conectava com suas raízes, mas que Beatriz via como uma imperfeição a ser corrigida. O dia prosseguiu com Esperança executando suas tarefas meticulosamente, enquanto Beatriz se preparava para sair. Na sala principal, enquanto aspirava o tapete importado, Esperança observou as fotos da família Cavalcante expostas na estante de mogno, Beatriz criança sorrindo ao lado dos pais, formatura na faculdade de arquitetura, a inauguração do primeiro prédio da empresa. Não havia fotos recentes, nenhum marido, nenhum filho. A solidão de Beatriz estava estampada naquela ausência, algo que Esperança reconhecia, pois também conhecia o peso de carregar responsabilidades sozinha. Enquanto limpava a estante, Esperança esbarrou acidentalmente em um vaso de cerâmica artística, uma peça única criada por um ceramista famoso de Minas Gerais. O vaso balançou perigosamente, e por um momento pareceu que se estabilizaria, mas acabou caindo no chão de mármore, despedaçando-se em dezenas de fragmentos coloridos. O som do impacto ecoou pela casa como um trovão, e Esperança sentiu o coração disparar. Ela se ajoelhou imediatamente, tentando juntar os pedaços com as mãos trêmulas, sabendo que aquela peça valia mais que vários meses de seu salário. Beatriz apareceu na sala em segundos, atraída pelo barulho. Seus olhos se fixaram nos destroços do vaso, depois em Esperança ajoelhada no chão, e sua expressão se transformou em uma máscara de fúria contida. Esse vaso custou R$ 3.000, Esperança. R$ 3.000. É uma peça única, insubstituível. Como você pode ser tão descuidada? A voz de Beatriz subiu de tom a cada palavra, ecoando pelas paredes da mansão. Esperança levantou-se lentamente, segurando alguns fragmentos nas mãos, sentindo-se pequena diante da ira da patroa.
Eu sinto muito, senhora Beatriz. Foi um acidente, eu posso pagar. Esperança começou a falar, mas foi interrompida por um gesto brusco de Beatriz. Pagar? Com que dinheiro? Você ganha um salário mínimo e meio. Levaria meses para juntar essa quantia. E isso não resolve o fato de que a peça era única. A frieza na voz de Beatriz era mais cortante que qualquer grito. Esperança sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar na frente da patroa. Ela conhecia o valor do dinheiro melhor que ninguém. Sabia o que 3.000 reais representavam em sua vida. 3 meses de aluguel, 6 meses de supermercado, 1 ano de material escolar para os filhos. Vou descontar do seu salário 200 reais por mês até quitar, e quero mais cuidado daqui para frente. Não posso ter funcionários que destroem meu patrimônio por negligência. Beatriz deu as costas e saiu da sala, deixando Esperança sozinha com os fragmentos do vaso e o peso da humilhação. 200 reais por mês significava cortar ainda mais o orçamento já apertado. Significava explicar para Sofia e Diego por que haveria menos comida na mesa, menos roupas novas, menos sonhos possíveis. Esperança terminou de limpar os destroços em silêncio, cada fragmento que recolhia, lembrando-a de sua condição de vulnerabilidade naquele mundo que não era seu. Ela guardou os pedaços em um saco plástico, pensando que talvez pudesse tentar colar o vaso, mesmo sabendo que seria impossível restaurá-lo completamente. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca mais voltam a ser as mesmas, e ela sabia disso melhor que ninguém. O resto do dia passou em um silêncio tenso. Beatriz saiu para suas reuniões sem se despedir e Esperança continuou seu trabalho com ainda mais cuidado, verificando cada movimento 2 vezes antes de executá-lo. Quando chegou a hora de ir embora, ela guardou o uniforme, pegou sua bolsa e o livro de Rômulo Gallegos e saiu da mansão carregando um peso no peito que não tinha nada a ver com o cansaço físico. No ônibus de volta para casa, Esperança abriu o livro na página marcada, mas as palavras dançavam diante de seus olhos embaçados pelas lágrimas que finalmente se permitiu derramar. Ela pensou em sua mãe, que sempre dizia que a dignidade não se compra, se carrega. Mas às vezes, refletiu Esperança enquanto a cidade passava pela janela embaçada do ônibus, a dignidade precisa ser emprestada para que a sobrevivência seja possível. E naquele momento, ela se perguntou por quanto tempo ainda conseguiria manter esse empréstimo sem perder completamente quem ela realmente era. 3 semanas haviam se passado desde o incidente do vaso, e a atmosfera na mansão Cavalcante havia se tornado ainda mais tensa. Esperança sentia o peso dos 200 reais descontados de seu salário em cada refeição mais simples que preparava para os filhos, em cada conta que precisava renegociar, em cada sonho que precisava adiar um pouco mais. Sofia havia notado a mudança e perguntado por que não havia mais iogurte na geladeira, porque o frango havia sido substituído por ovos na maior parte das refeições. Esperança inventara desculpas sobre promoções no supermercado, sobre variar a alimentação, mas a filha era inteligente demais para não perceber que algo estava errado. Se você está gostando desta história e quer ver como ela se desenrola, deixe um comentário contando qual personagem mais te toca o coração até agora. Curta este vídeo se você acredita que toda pessoa merece ser tratada com dignidade, independente de sua origem, e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma história sobre a força do perdão. Sua interação significa muito e me ajuda a continuar trazendo histórias que realmente importam. Beatriz, por sua vez, estava enfrentando a maior crise profissional de sua carreira. A licitação para construir um complexo residencial de luxo na Zona Oeste havia sido perdida para um concorrente que oferecera um projeto mais inovador e um preço mais competitivo. O conselho da empresa, composto por investidores e sócios minoritários, havia convocado uma reunião de emergência para questionar sua liderança. Roberto, seu irmão e único aliado no conselho, tentara defendê-la,
mas até ele começava a demonstrar preocupação com os rumos da empresa que o pai deles havia fundado décadas atrás. A pressão estava afetando Beatriz de maneiras que ela não conseguia controlar. Suas noites de sono haviam se tornado irregulares, pontuadas por pesadelos sobre falência e fracasso. Durante o dia, sua paciência estava mais curta que o normal, e qualquer pequeno contratempo a fazia explodir em ataques de raiva que deixavam funcionários e parceiros de negócios desconfortáveis. Esperança havia se tornado o alvo mais frequente dessas explosões, simplesmente por estar presente e ser a pessoa mais vulnerável no ambiente de trabalho de Beatriz. Na manhã de terça-feira, Beatriz recebeu a ligação que mudaria tudo. Era Hiroshi Tanaka, representante de um grupo de investidores japoneses interessados em formar uma parceria para desenvolver um projeto revolucionário de habitação sustentável no Brasil. O projeto representava não apenas uma oportunidade de recuperação financeira, mas também uma chance de posicionar a Cavalcante Empreendimentos como pioneira em construção ecológica na América Latina. A reunião estava marcada para aquela tarde, na própria mansão, a pedido dos japoneses que queriam conhecer o estilo de vida brasileiro antes de fechar qualquer acordo. Esperança passou a manhã preparando a casa para receber os visitantes importantes. Cada superfície foi polida até brilhar, cada almofada foi arrumada com precisão milimétrica, cada flor do jardim foi cortada e arranjada em vasos estrategicamente posicionados. Beatriz supervisionava cada movimento com olhos de águia, corrigindo detalhes invisíveis e exigindo perfeição absoluta. O menu havia sido cuidadosamente planejado. Canapés sofisticados, saquê premium, chá verde importado diretamente do Japão, tudo servido em louça de porcelana japonesa que Beatriz havia comprado especialmente para a ocasião. Às 3 da tarde, os investidores chegaram em 2 Mercedes pretas com motorista. Hiroshi Tanaka era um homem elegante de 50 anos, acompanhado por 2 sócios mais jovens e uma intérprete. Beatriz os recebeu no hall de entrada, vestindo seu melhor tailleur e um sorriso que não chegava aos olhos. A conversa inicial foi cordial, com os japoneses elogiando a arquitetura da casa e demonstrando interesse genuíno pela mistura de elementos modernos e tradicionais brasileiros. Esperança circulava discretamente, servindo bebidas e canapés, tentando ser invisível conforme Beatriz sempre exigia. A apresentação do projeto começou na sala principal, com Beatriz usando um projetor para mostrar plantas, maquetes digitais e projeções financeiras. Os japoneses faziam perguntas técnicas detalhadas, demonstrando conhecimento profundo sobre sustentabilidade e eficiência energética. Por 2 horas, a reunião fluiu perfeitamente, com Beatriz demonstrando toda a sua competência e visão empresarial. Os investidores pareciam impressionados, e Hiroshi chegou a comentar que o projeto tinha potencial para ser replicado em outros países da região. Foi durante o intervalo para o café que tudo começou a desmoronar. Esperança estava servindo o chá verde quando Hiroshi fez uma pergunta em inglês sobre os custos de mão de obra no Brasil. Beatriz respondeu fluentemente, mas quando Esperança se aproximou para oferecer mais chá, Hiroshi dirigiu-se diretamente a ela em português, perguntando se ela era brasileira. Esperança respondeu educadamente que era venezuelana, e Hiroshi demonstrou interesse genuíno, comentando que havia visitado Caracas anos atrás e admirava a cultura venezuelana. A conversa amigável entre Hiroshi e Esperança durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para irritar profundamente Beatriz. Quando os japoneses se dirigiram ao banheiro antes de retomar a reunião, Beatriz chamou Esperança à cozinha com uma expressão que prometia tempestade. Eu não pago você para conversar com meus clientes, Esperança. Você está aqui para servir, não para dar opiniões ou contar sua vida. Esses homens representam milhões de reais para minha empresa, e eu não vou permitir que você atrapalhe essa negociação com suas conversas inadequadas.
Esperança tentou explicar que apenas havia respondido educadamente às perguntas de Hiroshi, mas Beatriz não queria ouvir explicações. Você não entende sua posição aqui, não é? Você é uma empregada, uma estrangeira que eu contratei por pena. Não se esqueça disso. Quando meus clientes estão aqui, você é invisível, não fala, não opina, não existe. As palavras de Beatriz foram pronunciadas em tom baixo, mas carregavam um veneno que queimou mais que qualquer grito. Esperança sentiu o rosto esquentar de humilhação, mas manteve a cabeça erguida, recusando-se a dar a Beatriz a satisfação de vê-la quebrar. A reunião foi retomada, mas a tensão no ar era palpável. Esperança continuou servindo em silêncio absoluto, evitando qualquer contato visual com os visitantes. Hiroshi notou a mudança em seu comportamento e pareceu confuso, mas não comentou nada. A apresentação prosseguiu, mas Beatriz estava visivelmente nervosa, cometendo pequenos erros que não passaram despercebidos pelos investidores japoneses. Quando chegou o momento de discutir valores e prazos, as negociações se tornaram mais tensas, com os japoneses demonstrando menos entusiasmo que antes. Foi durante a discussão sobre cronograma de obras que Beatriz cometeu o erro fatal. Frustrada com as perguntas técnicas cada vez mais específicas dos japoneses, ela fez um comentário sarcástico sobre a precisão excessiva dos asiáticos. Hiroshi e seus sócios trocaram olhares desconfortáveis, e a atmosfera da reunião mudou instantaneamente. A intérprete sussurrou algo em japonês para Hiroshi, que assentiu gravemente. Em poucos minutos, os investidores estavam se despedindo educadamente, prometendo uma resposta em breve, mas Beatriz sabia que havia perdido a oportunidade. Após a saída dos japoneses, Beatriz ficou sozinha na sala, olhando para as plantas e maquetes espalhadas sobre a mesa de centro. A raiva que havia estado crescendo durante semanas finalmente encontrou seu alvo. Esperança estava na cozinha, lavando as xícaras de chá, quando ouviu Beatriz gritando seu nome. Ela secou as mãos rapidamente e correu para a sala, encontrando a patroa com o rosto vermelho de fúria e os punhos cerrados. "Você arruinou tudo!" Beatriz explodiu antes mesmo que Esperança pudesse perguntar o que havia acontecido. "Eles viram você conversando comigo como se fosse minha igual. Viram que eu não tenho controle nem sobre minha própria empregada. Você me envergonhou na frente de investidores que representavam o futuro da minha empresa." Esperança tentou protestar, lembrando que havia sido Hiroshi quem iniciara a conversa. Mas Beatriz não queria ouvir razões. "Eu não aguento mais sua presença nesta casa, Esperança. Você é uma lembrança constante de que eu preciso depender de pessoas como você para manter minha vida funcionando. Pessoas que não entendem seu lugar, que não respeitam hierarquias, que acham que podem ser tratadas como iguais só porque são educadas." As palavras de Beatriz saíam como projéteis, cada uma destinada a ferir e humilhar. Esperança sentia o coração bater acelerado, sabendo que sua fonte de renda estava prestes a desaparecer. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar mais humilhações em silêncio. "Eu entendo meu lugar, senhora Beatriz." Esperança falou com voz firme, surpreendendo a si mesma e a patroa. "Meu lugar é o de uma mulher trabalhadora, honesta, que faz seu serviço com dedicação e respeito. Meu lugar é o de uma mãe que luta para dar o melhor para seus filhos, de uma pessoa que trata todos com dignidade, independente de sua posição social. Se isso incomoda a senhora, talvez o problema não seja comigo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz ficou boquiaberta por alguns segundos, não acreditando que sua empregada havia ousado responder daquela forma. A raiva em seus olhos se transformou em algo mais perigoso, uma fúria fria e calculada. "Você acabou de se demitir, Esperança. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora. E já que você se acha tão digna e honesta, vou te dar uma última lição sobre seu verdadeiro lugar no mundo." Beatriz caminhou até a escrivaninha e pegou um pequeno cofre onde guardava joias de menor valor. Ela o abriu teatralmente e fingiu procurar por algo.
Que estranho, meu anel de esmeralda não está aqui. Eu tinha certeza de que o havia guardado ontem à noite. Esperança, você por acaso viu meu anel? A acusação implícita era clara como cristal, e Esperança sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela nunca havia tocado nas joias de Beatriz, nunca havia sequer olhado para aquele cofre com interesse. Eu nunca toquei em suas joias, senhora Beatriz. A senhora sabe disso. Esperança tentou manter a voz calma, mas o pânico estava começando a tomar conta. Uma acusação de roubo poderia destruir completamente suas chances de conseguir outro emprego. Poderia até resultar em problemas legais. Beatriz sorriu friamente, sabendo exatamente o poder que tinha naquele momento. Eu não sei de nada, Esperança. Só sei que meu anel desapareceu e você foi a única pessoa além de mim que teve acesso a esta sala hoje. Talvez você tenha pensado que eu não notaria, que uma peça a menos no meio de tantas passaria despercebida. Beatriz estava inventando tudo, mas sua performance era convincente, carregada de indignação e decepção fingidas. Esperança sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar na frente de Beatriz. Ela sabia que qualquer demonstração de fraqueza seria interpretada como admissão de culpa. A senhora está mentindo, e nós duas sabemos disso. Mas eu entendo que a senhora precisa de um bode expiatório para seus próprios fracassos. Eu vou embora, mas não vou carregar uma acusação falsa. Saia da minha casa antes que eu chame a polícia, Beatriz gritou, apontando para a porta. E não pense em usar meu nome como referência para outros empregos. Eu vou me certificar de que todas as famílias desta região saibam que tipo de pessoa você realmente é. A ameaça era real e devastadora. No mundo das empregadas domésticas, a reputação era tudo, e uma acusação de roubo, mesmo falsa, poderia tornar impossível conseguir outro trabalho. Esperança foi até o banheiro de serviço, trocou de roupa em silêncio e guardou o uniforme na bolsa. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela se recusava a dar a Beatriz a satisfação de vê-la completamente destruída. Quando passou pela sala para sair, Beatriz estava sentada no sofá, fingindo revisar documentos, mas Esperança podia ver o tremor em suas mãos também. A patroa havia vencido a batalha, mas algo em sua expressão sugeria que a vitória tinha um gosto amargo. Foi então que aconteceu algo que nenhuma das duas esperava. Beatriz levantou-se bruscamente do sofá, levando a mão à testa e cambaleando ligeiramente. Esperança parou na porta, observando a patroa ficar pálida e começar a suar frio. Por um momento, o instinto humano falou mais alto que a mágoa, e Esperança deu um passo em direção a Beatriz, perguntando se ela estava bem. Não se atreva a fingir preocupação comigo, Beatriz murmurou, mas sua voz estava fraca e ela continuava cambaleando. Esperança ignorou as palavras e se aproximou mais, notando que os lábios de Beatriz estavam ficando azulados e sua respiração estava irregular. Algo estava muito errado, e mesmo depois de tudo que havia acontecido, Esperança não conseguia simplesmente sair e deixar alguém passando mal. Senhora Beatriz, a senhora precisa se sentar. Vou chamar uma ambulância. Esperança tentou ajudar Beatriz a se sentar, mas a patroa a empurrou fracamente, ainda tentando manter sua autoridade mesmo em estado de vulnerabilidade. Não preciso da sua ajuda, ela sussurrou, mas suas pernas cederam e ela desabou no sofá, perdendo a consciência por alguns segundos. Esperança não hesitou. Pegou o telefone e discou 192, explicando rapidamente a situação para o atendente do SAMU. Ela forneceu o endereço, descreveu os sintomas que havia observado e permaneceu na linha conforme instruído. Quando Beatriz recuperou a consciência, encontrou Esperança ajoelhada ao seu lado, verificando seu pulso e tentando mantê-la acordada até a chegada dos paramédicos. Por que você não foi embora? Beatriz perguntou com voz fraca, genuinamente confusa. Esperança a olhou nos olhos e viu, pela primeira vez, não a patroa cruel e arrogante, mas uma mulher assustada e sozinha.
Porque é o certo a fazer, ela respondeu simplesmente. Independente do que aconteceu entre nós, a senhora é um ser humano que precisa de ajuda. A ambulância chegou em 15 minutos e os paramédicos rapidamente avaliaram Beatriz, medindo sua pressão arterial, verificando os batimentos cardíacos e fazendo perguntas sobre seu histórico médico. Eles decidiram levá-la ao hospital para exames mais detalhados, suspeitando de um problema cardíaco ou neurológico. Esperança acompanhou tudo em silêncio, fornecendo informações quando solicitada e se certificando de que a casa ficasse trancada antes de partir. Enquanto a ambulância se afastava com sirenes ligadas, Esperança ficou parada na calçada, processando tudo o que havia acontecido. Em uma única tarde, ela havia perdido o emprego, sido falsamente acusada de roubo, defendido sua dignidade e salvado a vida da pessoa que a havia humilhado. A ironia da situação não passou despercebida, mas ela não sentia satisfação ou vingança. Sentia apenas uma tristeza profunda pela humanidade perdida em meio a tanto orgulho e preconceito. O ônibus de volta para casa estava mais cheio que o normal, e Esperança teve que ficar em pé durante toda a viagem. Ela olhava pela janela sem ver realmente a paisagem que passava, sua mente ocupada com preocupações práticas sobre como pagaria as contas no próximo mês, como explicaria para os filhos que precisaria procurar outro emprego, como reconstruiria sua reputação depois das ameaças de Beatriz. Mas uma parte dela também se sentia estranhamente aliviada, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Quando chegou em casa, Sofia e Diego estavam fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Eles levantaram os olhos quando ela entrou, notando imediatamente que algo estava diferente. "Mãe, você está bem?" Sofia perguntou, sempre a mais perceptiva dos dois. Esperança forçou um sorriso e disse que havia tido um dia difícil no trabalho, mas que tudo ficaria bem. Ela não estava mentindo completamente. Tudo ficaria bem eventualmente, porque ela faria com que ficasse. Naquela noite, depois que os filhos foram dormir, Esperança sentou-se na varanda pequena de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade que se estendia até o horizonte. Ela pensou em sua mãe, que sempre dizia que a vida tem uma forma estranha de testar nossa humanidade nos momentos mais difíceis. Hoje, ela havia sido testada e havia escolhido a compaixão sobre a vingança, a dignidade sobre o ressentimento. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que havia feito a escolha certa. Fique até o final desta história, porque o que acontece a seguir vai mostrar como um único ato de bondade pode transformar duas vidas de maneiras que nem Esperança nem Beatriz poderiam imaginar. O destino está prestes a revelar conexões que vão além de qualquer coincidência, e você não vai querer perder o momento em que tudo muda para sempre. O hospital sírio-libanês estava silencioso na madrugada quando Beatriz acordou na UTI, conectada a monitores que emitiam bips constantes e tranquilizadores. Sua cabeça latejava e ela levou alguns segundos para se lembrar onde estava e por que estava ali. As últimas horas eram uma névoa confusa de ambulância, médicos fazendo perguntas urgentes e exames intermináveis que ela não conseguia compreender completamente. Roberto estava dormindo na poltrona ao lado de sua cama, o rosto marcado pela preocupação e pelo cansaço de uma noite em claro. Ele havia chegado ao hospital 1 hora depois da ambulância, alertado pela equipe médica que encontrara seu número como contato de emergência. Dr. Ricardo Mendes entrou no quarto às 6 da manhã, carregando uma pasta com exames e uma expressão que Beatriz aprenderia a temer nos próximos dias. Ele era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis, que haviam visto muitas batalhas contra doenças implacáveis. Sua especialidade em hematologia o havia tornado uma referência no tratamento de cânceres do sangue, mas também lhe havia ensinado que nem todas as batalhas podiam ser vencidas. Ele acordou Roberto gentilmente e pediu para conversar com ambos em particular. Um protocolo que seguia religiosamente quando tinha notícias difíceis para compartilhar.
Beatriz, preciso explicar os resultados dos seus exames. Dr. Ricardo puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama, um gesto que humanizava a relação médico-paciente de uma forma que ela não esperava. Os sintomas que você apresentou ontem, a tontura, a palidez, a fraqueza, nos levaram a fazer uma série de testes sanguíneos detalhados. Infelizmente, encontramos alterações significativas que indicam uma condição séria. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão controlada, como fazia em todas as reuniões de negócios difíceis de sua vida empresarial. Roberto se inclinou para a frente, segurando a mão da irmã com força. Que tipo de alterações, doutor? Sua voz tremia ligeiramente, revelando o medo que tentava esconder. Dr. Ricardo abriu a pasta e mostrou gráficos e números que para eles não passavam de hieróglifos médicos, mas que para ele contavam uma história clara e preocupante. Beatriz está com leucemia mieloide aguda, uma forma agressiva de câncer no sangue. As células cancerosas estão se multiplicando rapidamente na medula óssea, interferindo na produção de células sanguíneas saudáveis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz olhou para o médico como se ele estivesse falando em uma língua estrangeira, como se as palavras não pudessem se aplicar a ela. Uma mulher de 45 anos, no auge de sua carreira, que nunca havia fumado, que fazia exercícios regularmente, que controlava cada aspecto de sua vida com precisão militar. Isso é impossível, ela finalmente conseguiu dizer. Eu faço check-ups completos todos os anos. Meus exames sempre foram normais. Como isso pode estar acontecendo? Doutor. Ricardo havia ouvido essa pergunta centenas de vezes ao longo de sua carreira. A leucemia aguda pode se desenvolver rapidamente, às vezes em questão de semanas. Os sintomas iniciais são sutis e podem ser confundidos com estresse ou cansaço. Infelizmente, quando os sintomas se tornam evidentes, a doença já está em estágio avançado. Ele parou por um momento, permitindo que a informação fosse absorvida antes de continuar com o protocolo de tratamento. Roberto estava pálido, processando a informação de que sua irmã, a pessoa mais forte que conhecia, estava enfrentando uma batalha pela vida. Qual é o tratamento, doutor? Existe cura? Sua voz saiu mais alta que pretendia, ecoando no quarto silencioso. Dr. Ricardo explicou que o tratamento envolvia quimioterapia intensiva para eliminar as células cancerosas, seguida por um transplante de medula óssea para restaurar a produção normal de células sanguíneas. O processo seria longo, doloroso e sem garantias de sucesso. A primeira etapa é encontrar um doador compatível de medula óssea. Dr. Ricardo continuou, observando as expressões dos irmãos mudarem de choque para determinação. Vamos começar testando familiares próximos, pois há maior probabilidade de compatibilidade. Roberto, você estaria disposto a fazer o teste? Claro. Roberto respondeu imediatamente, sem hesitar. Faça todos os testes que forem necessários. Vou fazer qualquer coisa para ajudar minha irmã. Beatriz permaneceu em silêncio durante a maior parte da conversa, absorvendo informações que pareciam pertencer à vida de outra pessoa. Ela sempre havia sido a pessoa no controle, aquela que tomava decisões e resolvia problemas. Agora, pela primeira vez em décadas, ela estava completamente vulnerável, dependente de médicos, de tratamentos, de doadores desconhecidos para sua sobrevivência. A ironia não passou despercebida. Ela, que sempre havia desprezado a dependência, agora dependia da bondade de estranhos para continuar viva. Os testes de Roberto foram realizados no mesmo dia, mas os resultados trouxeram a primeira grande decepção. Embora fossem irmãos, a compatibilidade genética para transplante de medula óssea era de apenas 30%, insuficiente para um transplante seguro. Doutor. Ricardo explicou que isso era comum, que mesmo entre irmãos a compatibilidade total era rara. A próxima etapa seria expandir a busca para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.
um banco de dados que continha informações de milhares de voluntários dispostos a ajudar pacientes como Beatriz. Enquanto isso, Esperança estava vivendo seus próprios desafios do outro lado da cidade. 3 dias haviam se passado desde sua demissão e ela já havia visitado 5 agências de emprego doméstico, todas com a mesma resposta desanimadora. O mercado estava saturado, havia muitas venezuelanas procurando trabalho e a maioria das famílias preferia empregadas com referências locais. Esperança não mencionava o incidente com Beatriz, mas a falta de uma carta de recomendação de seu último emprego levantava suspeitas que ela não conseguia dissipar completamente. Sofia havia notado a tensão crescente em casa e decidiu abordar a mãe diretamente. Mãe, eu sei que você perdeu o emprego. Ouvi você conversando com a senhora Carmen ontem à noite. Esperança suspirou, sabendo que não conseguiria esconder a situação por muito mais tempo. Sua filha era madura demais para sua idade, uma consequência da migração e das responsabilidades que havia assumido para ajudar a família. É temporário, minha filha. Vou encontrar outro trabalho em breve. Diego, por outro lado, estava mais preocupado com questões práticas imediatas. Mãe, não vai ter dinheiro para o material escolar este mês? Esperança sentiu o coração apertar ao ver a preocupação nos olhos do filho de 12 anos. Ela havia economizado durante meses para comprar os livros e cadernos necessários para o novo semestre, mas com a perda do emprego e o desconto dos R$ 200 que Beatriz havia imposto, o orçamento estava completamente desorganizado. A televisão estava ligada no canal de notícias local quando uma reportagem especial chamou a atenção de Esperança. A apresentadora falava sobre a importância da doação de medula óssea e mostrava depoimentos de pacientes que haviam sido salvos por doadores anônimos. O repórter explicava que o Brasil tinha um dos maiores registros de doadores do mundo, mas que ainda havia uma necessidade urgente de mais voluntários, especialmente entre as comunidades de imigrantes que poderiam ser compatíveis com pacientes de origens étnicas similares. Se você tem entre 18 e 55 anos e quer salvar uma vida, procure um hemocentro e faça seu cadastro como doador de medula óssea. O processo é simples, requer apenas um exame de sangue e você pode ser a única esperança de alguém que está lutando contra o câncer. A frase ecoou na mente de Esperança, lembrando-a de sua mãe, que havia morrido de leucemia na Venezuela sem acesso a tratamento adequado. Carmen, que estava visitando, comentou que havia se cadastrado como doadora anos atrás, mas nunca havia sido chamada. Esperança se lembrou da frustração e impotência que sentira ao ver sua mãe definhar sem esperança de cura, dos médicos venezuelanos que faziam o possível com recursos limitados, da falta de doadores compatíveis em um sistema de saúde em colapso. Ela havia prometido a si mesma que se algum dia tivesse a oportunidade de ajudar alguém na mesma situação, não hesitaria. A ironia de estar pensando nisso justamente quando sua própria vida estava em crise não passou despercebida, mas algo dentro dela se moveu em direção àquela possibilidade. No dia seguinte, Esperança acordou com uma determinação estranha. Depois de deixar Diego na escola e Sofia no cursinho preparatório que frequentava com bolsa de estudos, ela pegou o ônibus em direção ao Hemocentro de São Paulo. A viagem levou 1 hora, tempo que ela usou para refletir sobre sua decisão. Não havia nada de racional naquilo. Ela estava desempregada, preocupada com o futuro, lidando com suas próprias crises. Mas algo maior que a lógica a impulsionava. O Hemocentro estava movimentado, com pessoas de todas as idades fazendo doações de sangue e se cadastrando como doadoras de medula óssea. Esperança preencheu os formulários necessários, fornecendo informações pessoais, histórico médico e dados de contato. A enfermeira que a atendeu explicou que o processo envolvia apenas uma coleta de sangue para tipagem genética e que ela seria contactada apenas se fosse compatível com algum paciente que precisasse de transplante.
A probabilidade de ser chamada é baixa, a enfermeira explicou gentilmente. Encontrar um doador compatível é como encontrar uma agulha no palheiro, mas cada pessoa que se cadastra aumenta as chances de salvar uma vida. Esperança assentiu, entendendo que estava fazendo algo que talvez nunca tivesse consequências práticas, mas que era importante simbolicamente. Era uma forma de honrar a memória de sua mãe e de afirmar sua crença na solidariedade humana, mesmo em tempos difíceis. Enquanto Esperança estava no Hemocentro, Beatriz começava seu primeiro ciclo de quimioterapia. O tratamento era mais brutal do que ela havia imaginado, deixando-a nauseada, fraca e emocionalmente vulnerável de maneiras que nunca havia experimentado. Roberto permanecia ao seu lado sempre que possível, mas ela podia ver o medo em seus olhos, a preocupação de que pudesse perdê-la. Pela primeira vez em anos, eles conversavam sobre coisas que realmente importavam, memórias da infância, arrependimentos, sonhos não realizados. Doutor. Ricardo visitava Beatriz diariamente, monitorando sua resposta ao tratamento e preparando-a psicologicamente para o transplante que seria necessário. Temos boas notícias, ele anunciou na sexta-feira. Sua medula óssea está respondendo bem à quimioterapia. As células cancerosas estão diminuindo significativamente. Agora precisamos intensificar a busca por um doador compatível. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. O tratamento estava funcionando, mas sua vida ainda dependia de encontrar alguém disposto a passar por um procedimento doloroso para salvá-la. O Registro Nacional de Doadores foi consultado e os computadores começaram a processar milhares de perfis genéticos em busca de uma compatibilidade perfeita. Era um processo que poderia levar dias ou semanas e não havia garantias de sucesso. Beatriz se viu orando pela primeira vez em décadas, não para um Deus específico, mas para o universo, para o destino, para qualquer força que pudesse influenciar o resultado daquela busca desesperada. Esperança, por sua vez, havia conseguido uma entrevista para um emprego de faxineira em um escritório no centro da cidade. O salário era menor do que recebia na casa de Beatriz e as condições de trabalho eram mais difíceis, mas ela não estava em posição de ser exigente. Durante a entrevista, a gerente de recursos humanos perguntou sobre sua última experiência profissional e Esperança teve que navegar cuidadosamente pela verdade sem mencionar as acusações falsas de Beatriz. Trabalhei para uma família no Jardim Europa por 3 anos, ela explicou. Saí porque a senhora da casa estava passando por problemas pessoais e decidiu reduzir o quadro de funcionários. Não era exatamente mentira. Beatriz realmente estava passando por problemas, embora Esperança não soubesse ainda da gravidade da situação. A gerente pareceu satisfeita com a explicação e prometeu uma resposta em alguns dias. Naquela noite, Esperança estava preparando o jantar quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido, e ela hesitou antes de atender, temendo que fosse algum cobrador ou alguém relacionado às ameaças de Beatriz sobre sua reputação. Para sua surpresa, era uma enfermeira do Hemocentro. Senhora Esperança, temos uma situação urgente. Você foi identificada como uma possível doadora compatível para um paciente que precisa de transplante de medula óssea. Precisamos que venha ao hospital amanhã para exames mais detalhados. Esperança sentiu o coração acelerar. Em menos de uma semana desde que se cadastrara, ela havia sido chamada. A enfermeira explicou que a compatibilidade inicial era de 90%, um número excepcionalmente alto que indicava uma possível compatibilidade total. Seria necessário fazer exames mais específicos para confirmar, e se a compatibilidade fosse confirmada, ela teria 48 horas para decidir se aceitaria ser doadora. O paciente está em estado crítico, a enfermeira continuou. O transplante precisa ser realizado nas próximas 2 semanas, ou as chances de sobrevivência diminuem drasticamente.
Esperança perguntou sobre os riscos para ela como doadora, e a enfermeira foi honesta sobre os procedimentos envolvidos, os dias de recuperação necessários e a pequena mas real possibilidade de complicações. Depois de desligar o telefone, Esperança se sentou à mesa da cozinha, processando a informação. Sofia e Diego estavam fazendo lição de casa, alheios ao fato de que sua mãe acabara de receber a oportunidade de salvar uma vida. Ela pensou em sua própria mãe, em todas as pessoas que haviam morrido por falta de doadores compatíveis, na responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Não sabia quem era o paciente, não sabia se era homem ou mulher, jovem ou idoso, rico ou pobre. Sabia apenas que alguém estava morrendo e que ela poderia ser a única esperança dessa pessoa. "Mãe, você está bem?" Sofia perguntou, notando a expressão pensativa da mãe. Esperança sorriu e disse que estava tudo bem, que havia recebido uma ligação sobre uma oportunidade de trabalho. Não era mentira. Era uma oportunidade, embora não do tipo que Sofia imaginava. Era a oportunidade de fazer algo que transcendia suas próprias necessidades e problemas. Algo que daria significado a todas as dificuldades que havia enfrentado. Naquela noite, Esperança mal conseguiu dormir. Ela ficou acordada, pensando no paciente desconhecido que dependia dela, nas implicações de sua decisão para sua própria família, na estranha coincidência de ter se cadastrado como doadora justamente quando sua vida estava em crise. Não acreditava em destino no sentido místico, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo maior estava orquestrando aqueles eventos. Se você está acompanhando esta jornada de transformação e quer ver como a vida pode nos surpreender de formas inimagináveis, deixe nos comentários qual foi o momento desta história que mais te emocionou até agora. E se você acredita no poder da solidariedade humana, considere se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos desta história que vai tocar seu coração de maneiras que você não espera. Esperança chegou ao Hospital Sírio-Libanês na manhã seguinte com o coração batendo acelerado e uma mistura de nervosismo e determinação correndo por suas veias. O prédio imponente a intimidava ligeiramente. Ela nunca havia estado em um hospital particular tão luxuoso, com seus corredores amplos, decoração sofisticada e funcionários impecavelmente uniformizados. A recepcionista a direcionou para o departamento de hematologia, onde seria submetida aos exames complementares que determinariam se ela era realmente a doadora perfeita para salvar uma vida. Durante o trajeto pelos corredores, ela não podia imaginar que a poucos metros de distância, Beatriz estava em seu quarto de hospital, aguardando ansiosamente os resultados desses mesmos exames. Dr. Ricardo recebeu Esperança pessoalmente, impressionado com a rapidez com que ela havia respondido ao chamado. A maioria dos doadores potenciais levava dias para decidir, mas Esperança havia confirmado sua presença em menos de 12 horas. Ele explicou detalhadamente o processo de compatibilidade, mostrando gráficos que demonstravam como o sistema HLA funcionava e por que encontrar um doador perfeito era tão raro. Senhora Esperança, os exames preliminares indicam uma compatibilidade de 95%, o que é extraordinário. Hoje faremos testes mais específicos para confirmar se chegamos aos 100% necessários para o transplante. Enquanto aguardava os resultados dos exames, Esperança foi conduzida a uma sala de espera reservada para doadores. Ali, ela encontrou uma assistente social especializada em transplantes que tinha a responsabilidade de garantir que todos os doadores compreendessem completamente os riscos e implicações de sua decisão. A mulher, chamada doutora Paula, era gentil, mas direta em suas explicações sobre o procedimento de extração de medula óssea, os dias de internação necessários, os possíveis efeitos colaterais e o período de recuperação que poderia durar até 2 semanas. O procedimento envolve anestesia geral e a extração de medula óssea diretamente dos ossos da bacia. Doutora Paula explicou com cuidado.
Você sentirá dor no local da extração por alguns dias e precisará de repouso absoluto por pelo menos uma semana. Existe um risco mínimo, mas real, de complicações durante a anestesia ou infecção no local da extração. Esperança ouviu atentamente cada palavra, fazendo perguntas específicas sobre como isso afetaria sua capacidade de trabalhar e cuidar dos filhos. A assistente social foi honesta sobre as limitações temporárias que ela enfrentaria. Esperança pensou em Sofia e Diego, que dependiam completamente dela para tudo. Quem cuidaria deles se algo desse errado durante o procedimento? Como pagaria as contas se ficasse 2 semanas sem poder trabalhar? Essas preocupações práticas se misturavam com lembranças de sua mãe, que havia morrido justamente por não encontrar um doador compatível na Venezuela. A ironia da situação não escapava a ela. Agora, ela tinha a oportunidade de dar a alguém a chance que sua mãe nunca teve, mas isso significava colocar em risco a estabilidade de sua própria família. Doutor. Ricardo retornou com os resultados dos exames complementares, e sua expressão revelava uma mistura de satisfação profissional e urgência médica. Senhora Esperança, tenho excelentes notícias. Você é 100% compatível com nosso paciente. Em 20 anos de carreira, raramente vi uma compatibilidade tão perfeita. Isso significa que as chances de sucesso do transplante são máximas e o risco de rejeição é mínimo. Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela realmente era a única esperança de vida para alguém que ela nem conhecia. O médico continuou explicando a urgência da situação. O paciente está respondendo bem à quimioterapia, mas precisamos realizar o transplante nas próximas 2 semanas. Cada dia de atraso diminui as chances de sucesso. Você tem 48 horas para tomar sua decisão final, mas preciso ser honesto. Você é a única doadora compatível que encontramos até agora. Sem este transplante, o paciente tem poucas chances de sobrevivência. O peso da responsabilidade caiu sobre Esperança como uma avalanche, deixando-a momentaneamente sem palavras. Posso saber alguma coisa sobre o paciente? Esperança perguntou, curiosa sobre a pessoa cuja vida estava em suas mãos. Dr. Ricardo explicou que, por questões de privacidade e protocolo médico, as identidades do doador e do receptor eram mantidas em sigilo absoluto até após o transplante. Posso apenas dizer que é uma mulher de meia idade, sem filhos, que está lutando contra uma forma agressiva de leucemia. Ela tem família que a apoia, mas você é sua única esperança de cura. Esperança saiu do hospital com uma pasta de documentos explicativos e um prazo que parecia impossível de cumprir. 48 horas para decidir se arriscaria sua própria segurança e estabilidade financeira para salvar a vida de uma desconhecida. Durante a viagem de volta para casa, ela observou as pessoas no ônibus, imaginando se alguma delas já havia enfrentado uma decisão tão complexa. Cada rosto que via poderia ser o de alguém que precisava de ajuda, alguém que dependia da bondade de estranhos para continuar vivendo. Em casa, Esperança encontrou Sofia estudando para o vestibular e Diego assistindo televisão depois da escola. Ela os observou por alguns minutos, pensando em como suas vidas poderiam mudar dependendo de sua decisão. Se algo desse errado durante o procedimento, eles ficariam órfãos em um país estrangeiro, sem família próxima para cuidar deles. Mas se ela não fizesse nada, uma mulher morreria, sabendo que existia alguém que poderia tê-la salvado. Mãe, você conseguiu o emprego no escritório? Sofia perguntou, levantando os olhos dos livros. Esperança disse que ainda estava aguardando uma resposta, mas que havia surgido outra oportunidade que ela precisava considerar cuidadosamente. Não era mentira. Salvar uma vida era definitivamente uma oportunidade, embora não do tipo que Sofia imaginava. Diego se juntou à conversa, perguntando se a nova oportunidade pagava melhor que o trabalho anterior. Naquela noite, depois que os filhos foram dormir, Esperança ligou para Carmen, sua vizinha e confidente.
Ela explicou a situação sem revelar detalhes médicos específicos, focando no dilema moral e prático que enfrentava. Carmen ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer pontos importantes. Esperança, você sempre foi uma pessoa que coloca os outros antes de si mesma. Mas desta vez, você precisa pensar também nos seus filhos. Eles precisam de você saudável e trabalhando. A conversa com Carmen trouxe à tona todas as preocupações práticas que Esperança estava tentando ignorar. Como pagaria as contas se ficasse 2 semanas sem trabalhar? O emprego no escritório ainda não estava garantido e ela não tinha reservas financeiras para cobrir despesas básicas. Além disso, se algo desse errado durante o procedimento, Sofia e Diego ficariam desamparados. Por outro lado, como viveria consigo mesma sabendo que deixou alguém morrer quando tinha o poder de salvá-la? Esperança passou a noite acordada, caminhando pela pequena sala de seu apartamento e olhando pela janela para a cidade que dormia lá fora. Ela pensou em sua jornada desde que chegara ao Brasil. Todos os sacrifícios que havia feito, todas as humilhações que havia suportado, todas as vezes que havia escolhido a dignidade sobre a facilidade. Esta decisão parecia ser o teste final de quem ela realmente era, de quais valores realmente importavam quando tudo estava em jogo. Na manhã seguinte, Esperança decidiu visitar a igreja Nossa Senhora Aparecida, padroeira dos migrantes, onde costumava ir quando precisava de clareza espiritual. O templo estava silencioso, com apenas algumas pessoas idosas rezando em bancos espalhados pela nave. Esperança se ajoelhou diante da imagem da santa e não pediu um milagre ou uma resposta fácil. Em vez disso, pediu força para tomar a decisão certa, coragem para enfrentar as consequências e proteção para seus filhos, independentemente do caminho que escolhesse. Enquanto estava na igreja, Esperança se lembrou de um poema de Andrés Eloy Blanco, que sua mãe costumava recitar, El Lírio. O poema falava sobre a beleza que surge do sacrifício, sobre como as flores mais belas crescem nos terrenos mais difíceis. Sua mãe sempre dizia que a verdadeira nobreza não estava no que se tinha, mas no que se estava disposto a dar. Naquele momento, Esperança sentiu a presença de sua mãe como se ela estivesse ali, sussurrando palavras de encorajamento e lembrando-a de que algumas decisões transcendem a lógica e tocam a essência do que significa ser humano. Do outro lado da cidade, Beatriz estava passando por sua própria jornada de reflexão. O tratamento de quimioterapia havia deixado seu corpo fraco, mas sua mente estranhamente clara. Pela primeira vez em anos, ela tinha tempo para pensar sobre sua vida, sobre as escolhas que havia feito, sobre as pessoas que havia machucado em sua busca implacável pelo sucesso. Roberto visitava diariamente, trazendo notícias da empresa e tentando mantê-la conectada com o mundo exterior. Mas Beatriz estava mais interessada em conversas sobre memórias da infância e arrependimentos do passado. Doutor. Ricardo havia informado Beatriz sobre a descoberta de uma doadora compatível, mas mantinha o anonimato conforme o protocolo. Ele podia ver a ansiedade em seus olhos sempre que mencionava que ainda aguardavam a decisão final da doadora. Doutor, essa pessoa sabe que minha vida depende dela? Beatriz perguntou durante uma de suas visitas. Dr. Ricardo confirmou que a doadora estava plenamente ciente da situação, mas que a decisão era inteiramente dela, sem qualquer pressão ou coerção. A ideia de que sua vida dependia da bondade de uma estranha era profundamente humilhante para Beatriz, que sempre havia controlado cada aspecto de sua existência. Ela se perguntava quem seria essa pessoa, o que a motivaria a passar por um procedimento doloroso para salvar alguém que nem conhecia. Pela primeira vez, Beatriz começou a questionar sua própria atitude em relação às pessoas que dependiam de sua bondade. Funcionários, fornecedores, pessoas como Esperança que ela havia tratado como inferiores. Roberto notou a mudança na irmã e decidiu abordar um assunto que vinha evitando. Bia, você se lembra da Esperança, sua ex-empregada?
Beatriz sentiu um aperto no estômago ao ouvir o nome. Ela havia tentado não pensar em Esperança desde o dia da demissão, mas a culpa sobre as acusações falsas a incomodava mais do que queria admitir. Por que você está perguntando sobre ela? Roberto explicou que havia tentado entrar em contato com Esperança para verificar se ela estava bem, já que havia sido ela quem chamara a ambulância no dia do colapso de Beatriz. Eu não conseguia encontrá-la, Roberto continuou. O telefone que tínhamos no arquivo não funciona mais e ninguém na região sabe onde ela está morando agora. Bia, o que realmente aconteceu no dia em que você a demitiu? Beatriz sentiu o peso da vergonha sobre suas ações passadas. Ela havia inventado a acusação de roubo em um momento de raiva, mas agora, enfrentando sua própria mortalidade, a crueldade daquele ato a assombrava. Eu cometi um erro terrível, Roberto. Beatriz finalmente admitiu, sua voz quase um sussurro. Eu acusei Esperança de roubar um anel que nunca existiu. Estava furiosa por ter perdido os investidores japoneses e descontei nela. Ela não fez nada de errado, mas eu destruí sua reputação por pura maldade. Roberto ficou chocado com a confissão da irmã. Ele sempre soubera que Beatriz podia ser dura nos negócios, mas nunca imaginara que ela fosse capaz de uma crueldade tão calculada. Você precisa encontrá-la e se desculpar, Roberto disse firmemente. Precisa limpar o nome dela e desfazer o mal que causou. Beatriz assentiu, sabendo que ele estava certo, mas também sabendo que talvez fosse tarde demais para reparar o dano. Esperança poderia ter perdido outras oportunidades de emprego por causa das mentiras que Beatriz havia espalhado. A ironia de estar agora dependendo da bondade de uma estranha, quando ela havia sido tão cruel com alguém que dependia de sua bondade, não passou despercebida. Enquanto isso, Esperança havia tomado sua decisão. Depois de uma noite de oração e reflexão, ela acordou com uma clareza que não sentia há semanas. Ela ligou para o hospital e informou o Dr. Ricardo que aceitava ser doadora. Quando ele perguntou o que a havia levado a essa decisão, Esperança respondeu simplesmente: porque é o certo a fazer. Minha mãe sempre me ensinou que a bondade não escolhe quem merece. Se eu posso salvar uma vida, tenho a obrigação moral de fazê-lo. Dr. Ricardo ficou visivelmente emocionado com a resposta de Esperança. Em sua carreira, ele havia visto muitos atos de generosidade, mas a simplicidade e determinação na voz dela o tocaram profundamente. Ele explicou que o procedimento seria agendado para a próxima semana e que ela deveria se apresentar no hospital na segunda-feira para os preparativos pré-operatórios. Esperança perguntou se poderia conhecer o paciente antes do transplante. Mas Dr. Ricardo explicou que isso só seria possível após o procedimento, se ambas as partes concordassem. Esperança passou o fim de semana organizando tudo para sua ausência. Ela conversou com Carmen, que se ofereceu para cuidar de Sofia e Diego durante sua internação. Explicou para os filhos que precisaria fazer um pequeno procedimento médico, sem entrar em detalhes sobre a doação. Sofia, sempre perceptiva, perguntou se era algo sério, e Esperança a tranquilizou dizendo que era algo que ela queria fazer para ajudar outra pessoa. Na noite anterior ao procedimento, Esperança se sentou com os filhos para uma conversa séria. Ela explicou que às vezes na vida somos chamados a fazer coisas que podem parecer difíceis, mas que são importantes para o bem maior. Vocês dois são a coisa mais importante da minha vida, ela disse, segurando as mãos de Sofia e Diego. Tudo o que faço é pensando em vocês e no tipo de mundo que quero deixar para vocês. Um mundo onde as pessoas se ajudam, onde a bondade vence o egoísmo. Sofia abraçou a mãe com força, sentindo que havia algo mais profundo naquela conversa do que Esperança estava revelando. Mãe, eu sei que você sempre faz a coisa certa, mesmo quando é difícil. Isso é uma das coisas que mais admiro em você. Diego,
Mais pragmático, perguntou se ela voltaria para casa logo, e Esperança prometeu que estaria de volta em poucos dias, mais forte e orgulhosa de ter feito algo importante. Naquela noite, Esperança mal conseguiu dormir, não por medo ou arrependimento, mas por uma estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não conseguia imaginar. Ela pensou na mulher desconhecida que receberia sua medula óssea, imaginando como seria acordar sabendo que alguém havia arriscado sua própria segurança para salvá-la. Esperança não sabia que a poucos quilômetros de distância, Beatriz também estava acordada, pensando na doadora anônima que havia escolhido salvá-la e se perguntando se algum dia teria a oportunidade de agradecer pessoalmente por esse presente inestimável. A segunda-feira amanheceu cinzenta em São Paulo, com nuvens carregadas que prometiam chuva antes do final do dia. Esperança acordou às 5 da manhã, como sempre fazia, mas desta vez não era para ir trabalhar, era para salvar uma vida. Ela tomou banho calmamente, vestiu roupas confortáveis e preparou uma pequena mala com itens pessoais para os dias de internação que a aguardavam. Sofia e Diego ainda dormiam quando ela saiu de casa, acompanhada por Carmen, que insistira em levá-la ao hospital e ficar com ela durante os preparativos. Durante o trajeto de ônibus, Esperança observou a cidade acordando e se perguntou como seria voltar para casa, sabendo que havia dado parte de si mesma para manter alguém vivo. No hospital sírio-libanês, Esperança foi recebida pela equipe de transplantes com uma mistura de profissionalismo e carinho que a tranquilizou imediatamente. Dr. Ricardo a acompanhou pessoalmente durante todos os exames pré-operatórios, explicando cada etapa do processo e respondendo às suas perguntas com paciência infinita. Os exames de sangue confirmaram que ela estava em perfeitas condições de saúde para o procedimento, e o anestesista conversou com ela sobre os protocolos de segurança que seriam seguidos. Em uma sala adjacente, Beatriz também estava sendo preparada para receber o transplante, sem saber que sua salvadora estava a poucos metros de distância. A cirurgia foi agendada para as 2 da tarde, um horário que permitiria que ambas as pacientes estivessem em jejum adequado e que a equipe médica estivesse completamente descansada. Esperança passou a manhã conversando com doutora Paula, a assistente social, que a ajudou a processar a magnitude do que estava prestes a fazer. "Você está dando a alguém uma segunda chance de vida", ela disse gentilmente. "Isso é um dos gestos mais generosos que um ser humano pode fazer por outro." Esperança sorriu, pensando em sua mãe e em como ela ficaria orgulhosa de saber que sua filha estava honrando os valores que ela havia ensinado. Às 12h30, Esperança foi levada para o centro cirúrgico, onde conheceu toda a equipe que participaria do procedimento. Havia cirurgiões, anestesistas, enfermeiros especializados e técnicos, todos trabalhando em perfeita sincronia para garantir que tudo corresse bem. O anestesista explicou que ela adormeceria rapidamente e acordaria algumas horas depois na sala de recuperação, sem sentir dor durante o procedimento. Esperança fechou os olhos e sua última lembrança antes da anestesia foi o rosto gentil de Dr. Ricardo, dizendo que tudo ficaria bem. O procedimento de extração de medula óssea durou 3 horas, durante as quais a equipe médica trabalhou com precisão cirúrgica para coletar a quantidade necessária de células-tronco dos ossos da bacia de Esperança. Simultaneamente, em outra sala, Beatriz estava sendo preparada para receber o transplante, com sua medula óssea sendo condicionada através de quimioterapia intensiva para aceitar as novas células. Dr. Ricardo coordenava ambos os procedimentos, garantindo que o timing fosse perfeito e que não houvesse qualquer contaminação ou perda de viabilidade das células coletadas. Esperança acordou na sala de recuperação com uma dor surda na região da bacia, mas com uma sensação estranha de completude, como se tivesse cumprido um propósito importante. A enfermeira que a acompanhava explicou que o procedimento havia sido um sucesso total,
que a quantidade e qualidade das células coletadas eram excepcionais e que o transplante já estava sendo realizado. Doutora Paula estava ao seu lado, segurando sua mão e dizendo que ela havia acabado de salvar uma vida. Esperança sentiu lágrimas de emoção escorrerem por seu rosto, pensando na mulher desconhecida que naquele momento estava recebendo uma parte dela. A recuperação de Esperança foi mais rápida do que o esperado. Embora sentisse dor e desconforto, ela estava determinada a se recuperar rapidamente para voltar para casa com os filhos. Dr. Ricardo a visitava 2 vezes por dia, monitorando sua cicatrização e explicando como o transplante estava progredindo. O paciente está respondendo muito bem às suas células, ele relatava com satisfação. Não há sinais de rejeição e os primeiros indicadores sugerem que o transplante foi um sucesso completo. Esperança sorria a cada boa notícia, sabendo que sua decisão havia sido a correta. No 3º dia de internação, Dr. Ricardo entrou no quarto de Esperança com uma expressão diferente, uma mistura de nervosismo e determinação que ela não havia visto antes. Esperança, preciso conversar com você sobre algo delicado. Normalmente, mantemos o anonimato entre doador e receptor por questões de privacidade e protocolo médico, mas surgiu uma situação excepcional que acredito que você deveria saber. Esperança se endireitou na cama, curiosa sobre o que poderia ser tão importante para quebrar os protocolos hospitalares. A paciente que recebeu seu transplante descobriu sua identidade através de circunstâncias que não posso explicar completamente agora. Ela está pedindo para conhecê-la pessoalmente, para agradecer pelo que você fez. Dr. Ricardo pausou, observando a reação de Esperança. Normalmente eu não permitiria isso tão cedo após o transplante, mas ela está insistindo, e acredito que há algo importante que ela precisa dizer a você. Você estaria disposta a conhecê-la? Esperança sentiu o coração acelerar com a possibilidade de finalmente conhecer a pessoa cuja vida havia salvado. Claro, doutor, eu adoraria conhecê-la. Sempre me perguntei como seria a pessoa que recebeu parte de mim. Dr. Ricardo sorriu, mas havia algo em sua expressão que sugeria que o encontro seria mais complexo do que Esperança imaginava. Vou organizar o encontro para amanhã de manhã, quando ambas estiverem se sentindo melhor. Só quero prepará-la para o fato de que pode ser uma experiência emocional intensa para vocês duas. Naquela noite, Esperança mal conseguiu dormir, imaginando como seria o encontro. Ela se perguntava se a mulher seria jovem ou idosa, se teria família, que tipo de vida levava antes de ficar doente. Esperança havia criado uma imagem mental de alguém gentil e grata, talvez uma mãe como ela, alguém que entenderia o sacrifício que havia feito. Não podia imaginar que em poucas horas descobriria que havia salvado a vida da mesma pessoa que havia tentado destruir a sua apenas algumas semanas antes. Na manhã seguinte, doutor Ricardo chegou cedo ao quarto de Esperança, acompanhado por doutora Paula e uma enfermeira. Esperança, antes de levá-la para conhecer a paciente, preciso explicar algumas coisas sobre ela. Ela é uma empresária bem-sucedida, uma mulher forte que está acostumada a controlar todas as situações de sua vida. Este transplante a deixou muito vulnerável e ela está passando por uma transformação emocional profunda. O médico pausou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Há algo sobre o passado de vocês duas que ela precisa contar pessoalmente. Esperança foi levada em uma cadeira de rodas até o quarto de Beatriz, ainda sem saber o que a aguardava. Quando a porta se abriu e ela viu o rosto da mulher na cama, o mundo pareceu parar por um momento. Era Beatriz Cavalcante, sua ex-patroa, a mulher que a havia humilhado, demitido injustamente e falsamente acusado de roubo. Esperança sentiu uma onda de choque percorrer todo o seu corpo, seguida por uma mistura complexa de emoções que ela não conseguia processar imediatamente.
Beatriz estava visivelmente mais magra e frágil, com a cabeça coberta por um lenço colorido que escondia a perda de cabelo causada pela quimioterapia. Quando seus olhos se encontraram com os de Esperança, ela começou a chorar silenciosamente, não de alegria, mas de vergonha profunda e arrependimento. Esperança. Ela sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Você salvou minha vida. Você salvou a vida da pessoa que foi tão cruel com você. Como isso é possível? Dr. Ricardo e doutora Paula saíram discretamente do quarto, deixando as duas mulheres sozinhas para um encontro que transcendia qualquer protocolo médico. Esperança permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando a ironia devastadora da situação. A mulher que havia tentado destruir sua reputação e sua fonte de renda estava viva porque ela havia escolhido a bondade sobre o ressentimento. O destino havia criado uma situação que nenhuma das duas poderia ter imaginado. Eu não sabia que era você, Esperança finalmente disse, sua voz calma, mas carregada de emoção. Se soubesse, ainda teria feito a mesma coisa. Porque é isso que pessoas decentes fazem. Ajudam outras pessoas, independentemente de como foram tratadas por elas. Beatriz soluçou mais alto, o peso da culpa e da gratidão criando uma tempestade emocional que ela não conseguia controlar. Esperança, eu preciso te pedir perdão. Eu preciso contar a verdade sobre tudo o que aconteceu. Beatriz começou a falar, sua voz entrecortada pelas lágrimas e pela fraqueza física. Ela confessou sobre a mentira do anel roubado, sobre como havia inventado a acusação em um momento de raiva e frustração. Explicou sobre a pressão que estava sentindo nos negócios, sobre como havia descontado suas frustrações em Esperança de forma cruel e injusta. Eu destruí sua reputação por pura maldade, ela admitiu. Espalhei mentiras sobre você para outras famílias da região. Arruinei suas chances de conseguir outro emprego por vingança. Esperança ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de validação e tristeza. Validação, porque sempre soubera que as acusações eram falsas, e tristeza, porque via uma mulher completamente quebrada pela culpa e pela doença. Eu sei que você mentiu sobre o anel, Esperança disse calmamente. Sempre soube. Mas também sei que você estava sofrendo, mesmo que eu não entendesse na época. A doença já estava afetando você, deixando-a mais irritada e impaciente. Beatriz ficou surpresa com a compaixão na voz de Esperança. Como você pode ser tão generosa comigo depois de tudo que fiz? Como pode ter salvado minha vida sabendo quem eu sou? Esperança se inclinou ligeiramente para a frente, olhando diretamente nos olhos de Beatriz. Porque minha mãe me ensinou que a bondade não escolhe quem merece. Porque acredito que todas as pessoas podem mudar, podem se tornar melhores. E porque, no final das contas, somos todas apenas seres humanos tentando sobreviver neste mundo difícil. As duas mulheres permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada uma processando a magnitude do que havia acontecido entre elas. Beatriz finalmente quebrou o silêncio. Esperança, eu quero fazer as coisas certas. Quero limpar seu nome, desfazer todas as mentiras que espalhei sobre você. Quero ajudá-la a reconstruir sua vida e compensar todo o mal que causei. Não porque você salvou minha vida, mas porque é o que deveria ter feito desde o início. Esperança sorriu pela primeira vez desde que entrara no quarto. Eu aceito suas desculpas, Beatriz, mas não quero caridade ou compensação. Quero respeito, dignidade e a oportunidade de trabalhar honestamente para sustentar minha família. Se você realmente quer se redimir, me ajude a conseguir isso. Beatriz assentiu vigorosamente, já formulando planos para como poderia usar sua influência e recursos para ajudar Esperança de forma digna e respeitosa. Doutor, Ricardo retornou ao quarto uma hora depois, encontrando as duas mulheres conversando calmamente, com uma atmosfera completamente diferente da tensão inicial. Ele ficou impressionado com a transformação que havia presenciado.
Duas pessoas que haviam sido inimigas agora conversavam como seres humanos que reconheciam sua humanidade compartilhada. Como estão se sentindo? Ele perguntou gentilmente. Estamos bem, doutor. Esperança respondeu. Melhor do que bem, na verdade. Beatriz concordou, explicando que o encontro havia sido exatamente o que ela precisava para começar sua verdadeira recuperação, não apenas física, mas emocional e espiritual. Dr. Ricardo sorriu, sabendo que havia presenciado algo raro e especial, um momento de redenção genuína que transcendia a medicina tradicional. Nos dias seguintes, enquanto ambas se recuperavam no hospital, Beatriz e Esperança desenvolveram uma amizade improvável baseada em honestidade, vulnerabilidade e respeito mútuo. Beatriz usou seus contatos para limpar completamente a reputação de Esperança, ligando pessoalmente para cada família que havia contactado com mentiras e explicando a verdade. Ela também ofereceu à Esperança um cargo de supervisora na empresa de limpeza que prestava serviços para a Cavalcante Empreendimentos, um trabalho que pagava 3 vezes mais que seu salário anterior e incluía benefícios completos. Esperança aceitou a oferta, mas estabeleceu condições claras. Ela queria contratar outros imigrantes venezuelanos, dar-lhes oportunidades de trabalho digno e salários justos. Queria criar um programa de integração que ajudasse outras famílias como a sua a se estabelecerem no Brasil com dignidade. Beatriz concordou entusiasticamente, vendo nessas ideias uma oportunidade de usar seus recursos para fazer diferença real na vida de pessoas vulneráveis. 6 meses depois, Esperança estava gerenciando uma equipe de 20 funcionários, todos imigrantes que haviam encontrado oportunidades de trabalho digno através do programa que ela havia criado. Sofia havia ganhado uma bolsa de estudos integral para medicina, financiada anonimamente por Beatriz, que queria investir no futuro de jovens talentosos. Diego estava se destacando na escola e falando sobre seus sonhos de se tornar engenheiro, inspirado pelas histórias de construção que ouvia quando visitava os canteiros de obras da empresa. Beatriz, completamente recuperada do transplante, havia se tornado uma pessoa diferente. Ela ainda era uma empresária bem-sucedida, mas agora usava seu sucesso para criar oportunidades para outros. A Cavalcante Empreendimentos havia lançado um programa de habitação popular que empregava prioritariamente imigrantes e oferecia moradias dignas a preços acessíveis. A empresa também havia se tornado referência em responsabilidade social, com Beatriz frequentemente palestrando sobre a importância da inclusão e do respeito à dignidade humana. Em uma tarde de domingo, Esperança e Beatriz estavam no jardim da empresa, plantando uma jabuticabeira que simbolizava o crescimento de sua amizade e a renovação de suas vidas. Sofia e Diego brincavam próximos, rindo e falando uma mistura de português e espanhol que representava perfeitamente sua identidade bicultural. Roberto observava a cena com satisfação, orgulhoso da transformação de sua irmã e grato pela presença de Esperança em suas vidas. Você sabe, Esperança disse enquanto regava a muda recém-plantada. Às vezes, acho que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Todas as dificuldades, todas as humilhações, até mesmo a doença, tudo nos trouxe até este momento. Beatriz assentiu, tocando inconscientemente o local onde as células de Esperança haviam sido transplantadas. Você me deu muito mais que medula óssea, ela respondeu. Você me deu uma segunda chance de ser uma pessoa melhor, de usar minha vida para algo que realmente importa. As duas mulheres continuaram trabalhando no jardim, suas mãos sujas de terra simbolizando o trabalho árduo de reconstruir vidas e relacionamentos. Elas haviam aprendido que a verdadeira riqueza não estava no que se possuía, mas no que se compartilhava, que a dignidade não podia ser comprada ou vendida, apenas reconhecida e respeitada. E que, às vezes, salvar uma vida era apenas o começo de salvá-la de verdade,
Quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons dourados que refletiam nas janelas dos prédios da cidade, Esperança olhou para Beatriz e sorriu. Obrigada, ela disse simplesmente. Beatriz ficou confusa. Obrigada por quê? Por salvar sua vida? Esperança balançou a cabeça. Obrigada por me permitir descobrir quem eu realmente sou. Por me dar a oportunidade de provar que a bondade sempre vence, mesmo quando parece impossível. A história de Esperança e Beatriz se espalhou pela cidade, inspirando outras pessoas a repensarem suas atitudes em relação a imigrantes, empregados domésticos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Tornou-se um exemplo de como o perdão e a compaixão podem transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. E sempre que alguém perguntava a Esperança sobre o segredo de sua generosidade, ela respondia com as palavras que sua mãe havia lhe ensinado. A verdadeira nobreza não está no que temos, mas no que damos. Se esta história tocou seu coração e fez você refletir sobre o poder transformador da bondade, deixe um comentário compartilhando como você pode aplicar essas lições em sua própria vida. Inscreva-se no canal para mais histórias que celebram a dignidade humana e o poder da compaixão. E lembre-se, cada um de nós tem o poder de ser a diferença na vida de alguém, assim como Esperança foi na vida de Beatriz.